Olá pessoal, bem-vindos à nossa aula número 15 de Cálculo 1. Nesta oportunidade vamos a tratar o tópico de aproximações lineares e diferenciais. Bem, vamos considerar um caso particular, uma função modelo, vamos considerar x quadrado. Já sabemos como calcular a reta tangente a essa curva, certo? Num ponto dado da curva, por exemplo, nesse ponto 1, 1. Lembrar que a equação da reta tangente é y menos y0, a coordenada y do ponto onde estamos calculando é 1. A inclinação, que vai ser a derivada da função em x0 multiplicado por x menos x0. Muito bem, essa equação para essa função, para essa curva, essa função f, nesse ponto, sua reta tangente é 2x menos 1. Bem, a gente está mostrando nestas figuras a nossa curva e a reta tangente nesse ponto 1, 1. E estamos aumentando o zoom bem, centrado nesse ponto 1, 1. E, bem, podemos ver que nessa figura, tá? Aqui, aumentando o zoom, vemos que a curva azul, que é a curva gráfico da função x quadrado, aproxima-se de nossa reta tangente, certo? Dessa maneira, isso motiva a considerar que a reta tangente é uma aproximação para os valores de nossa função. Bem, isto também, essas figuras foram tomadas do GeoGebra. A gente pode fazer usando o GeoGebra esse pequeno trabalho, tá? Por exemplo, aqui temos nossa função x quadrado, certo? Que esse quadrado está sendo projetado aqui nessa janela 2, nessa segunda janela, na janela da direita. E vemos, né, à medida que a gente aumenta o zoom, tá, no quadrado que está sendo projetado aqui na janela da direita, vemos, né, o que foi comentado, que a curva vai se assemelhando cada vez mais, bem, a nossa reta tangente, certo? Isso quando os valores de x ficam próximos de 1, certo? Bem, a gente pode mudar nossa função, talvez aqui colocar, vou parar aqui, podemos mudar nossa função, vamos ter outra função e a gente pode mudar o valor de x, né? Vamos supor que estamos trabalhando em, aqui somente vou ter de menos 2 a 2, mas podemos modificar que talvez vai de menos, dependendo de onde queremos analisar. Então vou botar 2, tá? Vou botar que seja 2. Então temos aqui, correto? E, bem, esse quadrado está nessa janela, certo? Todo o quadrado está na janela de visualização 2, na janela da direita. E, bem, aqui já fica bem, sem a necessidade de aumentar o zoom, dá para ver que a nossa curva está bem próxima de nossa reta tangente. Ainda mais se a gente aumenta o zoom, vamos ver praticamente que nossa curva e nossa reta tangente vão ficar cada vez mais próximos ainda, certo? Te parece que um momento chega a se confundir elas. Bem, então voltando para o conteúdo, então tendo em vista isso, usamos a função linear L. Essa função linear L vai ser aquela função cujo gráfico vai nos dar a reta tangente, tá?
nesse ponto a f de A. Então agora estamos tomando uma curva que vai ser o gráfico de uma função, estamos considerando um ponto arbitrário a f de A e estamos calculando a reta tangente, certo? E essa reta tangente vai ter a equação y igual a L de x. L vai ser a função cujo gráfico vai ser a reta tangente à função, né, a essa curva, nesse ponto AF de A. E, bem, então o que estamos vendo com o exemplo particular que mostrei de x quadrado e outra função que consideramos no GeoGebra, podemos ver que os valores de L de x aproximam, certo? Os valores de nossa função quando x estiver próximo de A. Ok? Agora, sabemos que a equação da reta tangente nesse formato vai ser precisamente essa expressão aqui. Esse seria o L de x. E temos essa aproximação, né? F de x, os valores de f de x são aproximados por os valores dessa função L de x. E essa aproximação chama-se de aproximação linear ou aproximação pela reta tangente da função f no ponto, ou seja, em x igual a A. E nossa L também é conhecida como linearização da função f em x igual a A. Ok? Bem, então a gente pode ver já um exemplo de, por exemplo, determinar a linearização dessa função em A igual a 2. Tá, isto podemos primeiro ilustrar no GeoGebra. Vamos aproveitar que temos esse arquivo e vemos isso, né? A reta tangente aqui, certo? A reta tangente vem nesse ponto, não está aparecendo aqui, mas está aparecendo aqui na janela da direita. E, bem, qual seria a reta tangente? Aqui também o programa já tinha escrito, né, a fórmula da reta tangente, a fórmula geral. E dá para ver que seria, né, y igual a 1,5 mais 0,25x. Ou seja, seria 3 meios mais 1/4 de x. Que está precisamente, eu acho que aqui. Lembra que essa função linearização, certo? Era f de A mais a derivada de f em A por x menos 2. F de 2, né? O A é 2, podemos calcular sem problema nenhum. A derivada, usando regras de derivação, temos que seria essa derivada. Agora, avaliando em 2, dá 1/4. Então, essa seria a função linearização. Simplificando, fica dessa forma. Então, y igual a L de x, y igual a essa expressão, vai ser a curva que vai ser a reta tangente da função f em 2, em x igual a 2. Então, dessa forma temos essa aproximação linear, certo? E essa aproximação linear é válida quando x estiver próximo a 2. Correto? Lembrar que temos, em geral, essa aproximação linear. Isto para valores x próximos do A. Então, se a gente quer aproximar raiz quadrada de 3,98, o que temos que fazer aqui? A gente deveria tomar x igual a 1,98, correto? Para ter do lado esquerdo raiz quadrada de 3,98. Então, tomando x igual a 1,98, do lado esquerdo vamos ter a expressão raiz quadrada de 3,98 e esse valor vai ser aproximado por essa expressão com x igual a 1,98.
E, bem, fazendo as operações, obtemos esse resultado. Similarmente, podemos aproximar o valor de 4, de raíz quadrada de 4,05. A gente quer 4,05, temos x mais 2, então temos que tomar x igual a 2,05. Né? E, bem, essa aproximação vai funcionar, tá? Vai funcionar bem porque, bem, esses números aqui estão próximos de 2, né? Aí, dependendo do objetivo que a gente quer, de quão boa seja a aproximação, aí talvez devemos tomar valores de x mais próximos ainda de 2. Mas, bem, aproximando o valor de 4, raíz quadrada de 4,05 vai acontecer nessa aproximação linear com x igual a 2,05. Substituindo aqui com 2,0,5, temos que um valor aproximado de raiz quadrada de 4,05 vai ser 2,0125. Bem, e aqui estamos comentando de que temos essa aproximação linear nessa figura 5, certo? E, bem, pela figura dá para ver que é uma boa aproximação quando x está próximo de 2. Tá? Quando está bem próximo de 2, vemos que a curva azul, é o gráfico da função, se aproxima, né? Está próximo do gráfico da função linearização, ou seja, está próximo da reta tangente. Ok? E, bem, nesse caso, o que vemos na figura que sempre a reta tangente vai estar acima do gráfico da função raiz quadrada de x mais 2. Isso indica que essas aproximações são superestimadas, ou seja, as aproximações encontradas vão dar valores maiores que os valores reais desses números. Tá? Isso podemos ver na seguinte tabela. Por exemplo, temos 3,98 e 4,05 estão aqui. 3,98, né? E 4,05. Então, o valor aproximado foi 1,995, correto? Mas o valor real é 1,994, 993 e assim continua, né? Obviamente, esse valor é maior que o valor real. Similarmente, quando queremos calcular raíz cuadrada de 4,05, o valor real é menor que o valor aproximado. Tá? Então, isso está coerente, né? De fato, para qualquer valor de essa expressão com x próximo de 2, nessa tabela podemos ver que o valor real dessa expressão com x próximo de 2 vai ser menor que a aproximação linear dada por essa expressão, né? Por essa expressão aqui. Bem, então essas tabelas também estão comparando, né, as estimativas da aproximação linear com os valores verdadeiros. E, bem, quando x está próximo de 2, por exemplo aqui, né, x está próximo de 2, esses valores aqui, esse valor ainda aqui também podemos considerar que ainda está bem próximo de 2, aqui também, está dando boas estimativas para o valor real, né, certo? Uma boa estimativa para o valor real, aqui também é uma boa estimativa para o valor real, né? E, de fato, ainda quando a gente considera, bem, x distanciados a 0,1,
de distancia de 2, por exemplo, seria 1,9, 2,1. Também temos ainda que a aproximação linear dá uma boa estimativa, tá? Considerando três casas decimais, né? Certo? Aqui quando x é 2,1, teríamos raiz quadrada de 4,1. O valor aproximado é 2,025. Aqui é 2,0248, né? Que com três casas decimais a gente pode arredondar para 2,025. Já quando começamos a nos afastar de 2, por exemplo, considerando uma distância de 0,2, as estimativas vão não continuam sendo tão boas, né? Porque, por exemplo, quando tomamos x igual a 2,2, o valor real de raiz quadrada de 4,2 é 2,049, certo? E o valor aproximado é 2,05. Bem, aqui não tem tanta diferença ainda, mas à medida que nos afastamos de 2, né, como neste caso, já estamos afastados em uma unidade para a direita, estamos tomando x igual a 3, vemos que o valor aproximado já não é uma boa estimativa para o valor real, né? Considerando pelo menos duas casas decimais, que seria 2,24, 2,25. Então já existe uma diferença entre o valor real e o valor verdadeiro, trabalhando com duas casas decimais. Tá? Então, dessa maneira, a precisão da aproximação diminui à medida que x se afasta de 2, né? No exemplo que estamos trabalhando. Então, isso nos leva à pergunta de, bem, tentar entender quão boa é uma aproximação dada. Bem, para o nosso caso particular, quão boa é a aproximação obtida no exemplo 1. Certo? Que era essa aproximação linear aqui. Raiz quadrada de x mais 2 é aproximado linearmente por 3 meios mais x dividido por 4. Bem, então, vamos considerar um exemplo. Vamos considerar para que valores de x essa aproximação linear tem uma precisão de 0,5. Então vamos encontrar aí um intervalo que contém o 2, que nos dá essa precisão. E bem, o que poderíamos falar, ou seja, para que valores de x essa aproximação linear daria uma precisão de 0,1. Então aqui o que temos que fazer é o seguinte, para responder essa questão de para que valores de x essa aproximação linear nos dá uma precisão de 0,5, significa que devemos ter o seguinte, que os valores reais da função com os valores aproximados, essa diferença em valor absoluto seja menor que 0,5. Agora, usando propriedades do valor absoluto, isto significa, né, quando temos aqui f de x menos a função linearização menor que uma certa quantidade epsilon, isto é equivalente a que a função esteja entre, desculpem, que a linearização, a função linearização, que a função linearização esteja entre f de x menos epsilon e f de x mais epsilon. Tá? Então, nosso f de x, neste caso, é raiz quadrada de x mais 2, nossa função linearização, essa função aí. Então, essa condição é equivalente a essa condição. Agora, para encontrar as soluções de x que satisfaçam essas desigualdades, a gente utiliza algum software computacional, por exemplo, o GeoGebra. O que significa essas desigualdades? Ou seja, significa que o gráfico da
da função linearização, que vai ser a reta tangente, deve estar entre as curvas obtidas dessa curva, certo? A curva da função y igual a f de x deve estar entre as curvas obtidas de esa curva, deslocando 0,5 unidades para a direita, para cima, disculpen, deslocando para cima, e também entre a curva obtida dessa curva, deslocando 0,5 unidades para baixo. E isso, bem, a gente está vendo aqui nessa figura, tá? Aqui temos a reta tangente, né? Essa reta tangente nesse ponto. Temos a nossa função y igual a raiz quadrada de x mais 2, é a curva vermelha. E as curvas azuis são os deslocamentos verticais dessa curva vermelha em 0,5 unidades para cima e para baixo. Então, podemos ver que a nossa reta tangente vai estar entre essas curvas quando o x, certo? Estiver entre o x, a coordenada x do ponto P e entre a coordenada x do ponto Q. Aqui vamos ter um x do ponto Q, aqui vai ter a coordenada x do ponto P. E isto a gente pode encontrar usando o GeoGebra, tá? Por exemplo, tem essa função de interseção de dois objetos no GeoGebra, intersetar a curva com a reta tangente aqui e intersetar essa curva com a reta tangente vai nos dar o ponto Q, as coordenadas, então podemos obter a coordenada x. Bem, e nesse caso particular, essas desigualdades, vemos que a coordenada x do ponto P é aproximadamente 1,66, menos 1,66, e a coordenada x de Q é aproximadamente 9,66. Então, trabalhando com uma casa decimal, podemos bem, afirmar que essa aproximação linear tem uma precisão de 0,5 quando x estiver entre menos 1,6 e 9,6, certo? A gente aqui não aproxima para menos 1,7 porque se aqui tiver, digamos, menos 1,66, se a gente aproxima para menos 1,7, que ficaria à esquerda, né? E à esquerda já, talvez, de fato, vemos, né? À esquerda já a reta tangente não estaria entre essas curvas azuis. Então, a gente aproxima do lado esquerdo para a direita e do lado esquerdo aproxima esse ponto, a coordenada x do ponto Q, aproxima para a esquerda. Muito bem. Então, de maneira análoga, se a gente quer saber a precisão dessa aproximação linear que seja 0,1, aqui teríamos que trocar, né? Em vez de 0,5, seria 0,1, aqui 0,1. E, novamente, com a ajuda do GeoGebra, vamos ter mais ou menos uma situação dessa forma. E, bem, aproximadamente a coordenada x do ponto P vai ser menos 0,1 e algo, tá? Menos 0,1 e alguma coisa. E a coordenada x do ponto Q vai ser 4,9 e algo. 4,9 e algo. Trabalhando com uma casa decimal, então vemos que essa aproximação linear vai ter uma precisão de 0,1 quando x estiver entre menos 0,1 e 4,9. Bem, então essas foram as definições de aproximação linear. E, bem, acabamos de ver um exemplo para saber se essa aproximação linear a gente pode determinar os valores de x para obter uma precisão desejada.
Outro conceito relacionado à aproximação linear são os conceitos de diferenciais. Bem, quando a gente tem uma função y igual a f de x, sendo que f é uma função derivável, a gente define o diferencial da variável independente, neste caso é x, então diferencial de x, indicada por dx, é considerado como uma variável independente, tá? Ou seja, pode tomar qualquer valor. Já a diferencial da variável dependente, neste caso y, vai ser definida através da seguinte equação. O diferencial de y é a derivada da função em x, né? Dependendo onde estamos aqui, né? Diferencial de y em y igual a em x, certo? Em x. Se aqui fosse a, então seria em x igual a a. Então a diferencial de y vai ser a derivada da função multiplicada pelo diferencial de x. Bem, então isto está de acordo, certo? Com a notação. Inicialmente tínhamos essa notação de Leibniz que simplesmente indicava a derivada. Mas agora esse quociente, essa notação, né? Inicialmente não era um quociente, era simplesmente uma notação que parece ser um quociente. Mas agora esse quociente, segundo essa definição, faz sentido, né? Porque temos diferencial de y é derivada por diferencial de x e embaixo temos diferencial de x. Aqui são já quantidades, né? Podemos cortar a diferencial de x e fica precisamente a derivada. Tá? Então, o diferencial de y é considerado como uma variável dependente que depende de x, né? De x e do diferencial de x. Dessa forma, se a diferencial de x for dado um valor qualquer e se x for algum número específico, então vamos obter um valor numérico para a diferencial de y. Por exemplo, né, consideremos y igual a x quadrado. Qual seria a diferencial de y? Seria derivada da função x quadrado de 2x multiplicado pelo diferencial de x. Pronto. Agora, se a gente quer calcular essa diferencial de y em x igual a 2, teríamos 4 diferencial de x. Agora, atribuindo um valor à diferencial de x, lembra que a diferencial de x é pensado como uma variável independente. Então, pode tomar qualquer valor. Se tomamos 2, seria o diferencial de y em x igual a 2, né? E tomando o diferencial de x igual a 2, vai ser o diferencial de y 8. Agora, é importante saber bem, a interpretação geométrica desses diferenciais. Ok? Então, vamos a considerar o seguinte. Temos nossa função y igual a f de x. Temos seu gráfico, essa curva azul. E tomamos dois pontos, né? X, f de x, está aqui. E tomamos outro ponto que vai ser obtido da seguinte maneira. Estamos tomando podemos pensar um incremento em x, certo? Um incremento de esse delta x. Tá? Então estamos variando de x para x mais delta x. Nossa função avaliada nesse número vai nos dar esse ponto, né? Na curva do gráfico da função f. Esse seria o ponto que tem coordenadas x mais delta x, f x mais delta x. Ok. E como o diferencial de x é definido como uma variável independente, vamos tomar o diferencial de x vai ser definido precisamente como essa variação em x, né? X está variando dessa posição para essa posição. Então a variação aqui é delta de x, que vamos definir essa variação como nosso diferencial de x. Tá? Bem, a variação na variável y, quando x varia de
x para x mais delta x, por definição é a variação, desculpem, é a diferença de f avaliado no x final menos f no x inicial. Essa é a definição da variação em y, correspondente à variação em x, né? Essa variação de x para x mais delta x, que seria precisamente esta quantidade, ok? Porque aqui temos, esto aqui é x f de x, e aqui vai ser x delta mais delta x, f de x mais delta x. A variação em y vai ser essa diferença nas coordenadas y, f no x final menos f no x inicial. Muito bem. Sabemos que a inclinação da reta tangente passando pelo ponto P, né, o ponto P tem coordenadas x, f de x, a inclinação da derivada desculpem, a inclinação da reta tangente é a derivada da função em x. Então, dessa forma, podemos ver que a distância orientada desse ponto S, né, esse ponto S é o ponto de interseção de essa reta horizontal, y igual a f de x, com essa reta vertical, que seria x igual a esse valor de x, né? Correto? Então, a distância orientada de S até R, que vai ser a interseção da reta tangente com essa reta vertical, essa distância orientada aqui vai ser precisamente diferencial de y. De fato, vai ser derivada da função em x pelo diferencial de x, né? Mas isso, por definição, é o diferencial de y. Ok? Então, o diferencial de y vai representar o quê? Vai representar a variação em y ao longo da reta tangente ao gráfico dessa função nesse ponto de coordenadas x, f de x. Que podemos pensar, né? É a distância que a reta tangente está subindo ou descendo quando x varia por uma quantidade de delta de x. Então, essa é a interpretação de diferencial de y. E a variação em y, delta y, representa a distância que a curva do gráfico da função f sobe ou desce quando x varia por uma quantidade delta de x. Ok? Então, temos essas interpretações para a variação em y e para o diferencial de y. Bem, então, no seguinte exemplo, vamos comparar esses valores, a variação em y e vamos comparar com o diferencial de y para essa função, quando x varia primeiro de 2 para 2,05 e depois quando x varia de 2 para 2,01. Então, temos que lembrar o seguinte, a variação em y é f do x final, que seria 2,05, menos f do x inicial, que seria 2. Primeiro, então, temos para calcular essa variação, temos que calcular f de 2,05 e f de 2. F de 2, bem, aqui não temos muito problema, né? É simples. F de 2,05 podemos calcular com a ajuda talvez de uma calculadora para poupar tempo. Tá? O importante é ver o resultado. Está aqui. E qual seria a variação em y? Essa diferença vai ser 0,717625. Agora, o diferencial de y. Como seria o diferencial de y? O diferencial de y era essa expressão. Agora, estamos avaliando em x igual a 2, né? Porque esse vai ser o x inicial, que vai variar depois para 2,05. E o diferencial de x vai ser tomado como a variação em x, né? A variação em x
de 2 para 2, 2,05, la variación sería 0,05. Y esa variación he tomado como nuestro diferencial de x. Lembra que el diferencial de x puede tomar cualquier valor, es una variable independiente. Entonces, esa es la fórmula del diferencial de y. Ahora, para diferencial de x siendo esa cantidad e tomando x igual a 2, nuestro diferencial de y fica, ven, cuando x 2 tenemos esa expresión, diferencial de x 0,05, tenemos ese resultado. Entonces, lo que podemos ver es que a variación en y y el diferencial de y, ven, podemos ver que son valores próximos, ¿no? Considerando tal vez una casa decimal, serían valores iguales. Tá? Isso de fato sempre vai acontecer. Acontece de que o diferencial de y é uma aproximação para a variação em y. Isto quando a variação em x é bem pequena, ou seja, quando é próxima de zero, quando essa variação for suficientemente pequena. E bem, agora podemos ver também comparar essa variação em y e o diferencial de y quando x varia de 2 para 2,01. Então, neste caso, a variação em y teríamos que calcular f em 2,01 menos f de 2. F de 2 já foi calculado, só está faltando f de 2,01, tá? Que temos com a ajuda da calculadora, podemos ver que vai dar esse resultado. Logo, a variação em y, f no x final menos f no x inicial, seria esse número. E para o diferencial, lembra que o diferencial já foi calculado aqui a fórmula. Agora, só que temos a diferença que x vai ser 2 e a variação em x é 0,01. Esse vai ser nosso diferencial para o segundo caso. Então, substituindo esses valores de x igual a 2 e diferencial de x sendo 0,01, diferencial de y vai ficar como? Ficaria essa expressão que nos dá 0,14. Então, estamos vendo, né, em ambos casos, nesse exemplo, que temos essa aproximação linear, tá? Não temos essa aproximação linear, né? Temos essa aproximação, tá? E parece ser que dá para ver, né, que à medida que a variação em x for menor, essa aproximação está ficando melhor, né? Vemos aqui já com duas casas decimais, se consideramos aproximado esse valor com duas casas decimais, esses valores coincidem com duas casas decimais. No primeiro caso, quando a variação em x era 0,05, podemos ver que essa aproximação é boa se tomarmos somente considerando uma casa decimal para esse valor de variação em y, que seria 0,7, né? O valor aproximado, que coincide com o diferencial de y. Bem, e essa notação ou essas definições de diferenciais nos permite reescrever a aproximação linear que tínhamos. Lembra que a aproximação linear que a gente tinha era f de x aproximado pela função linearização L de x, né? Bem, usando diferenciais, a gente pode escrever essa aproximação dessa forma. Tá? Aqui o x estamos vendo, lembrar que esse x era para valores ou x próximos de um número, né? Que estamos calculando a função linearização, próximos de a. Então, aqui temos o a, aqui temos o x, um próximo, tá? Vamos supor que esteja próximo. Aqui temos a variação, né? Seria a variação aqui. A variação seria
x menos a. Então, f de x seria a mais a variação em x, mas a gente pode usar diferencial, né? Porque diferencial de x, da variável independente, toma qualquer valor. Então, seria o x a mais diferencial de x, que está aqui. Isto é aproximadamente, é aproximado por L de x. Agora, o L de x, como era? L de x era f de a mais a derivada de f em a por x menos a. X menos a, né? X menos a é a variação em x que estamos tomando como o diferencial de x. Mas isto aqui é precisamente o diferencial de y, né? A derivada pelo diferencial de x é o diferencial de y. Temos f de a. Ok? Bem, então, novamente considerando essa função do exemplo 1, o diferencial, bem, temos a definição. Sabemos calcular a derivada, que seria 1 sobre 2 raíz cuadrada de x mais 2 por diferencial de x, né? Tomando a igual a 2, certo? E sendo que o diferencial de x vai ser igual a variação em x igual a 0,05, qual seria o valor do diferencial de y? Bem, só substituir, né, essas quantidades, vamos obter esse resultado. Então, aqui, para essa função, sendo a igual a 2, temos diferencial de y é 0,0125. Agora, o valor da função em 4,05 seria o valor da função, dessa função, em x igual a 2,05. E isto, né, que seria a mais diferencial de x, sendo que o diferencial de x é 0,05, vai ser aproximadamente igual a, ou vai ser aproximado por f de 2 mais diferencial de y em a igual a 2 e diferencial de x 0,05, que já foi calculado, está aqui. Então seria f de 2, que seria 2, né? Mais esse diferencial que foi calculado aqui, nos daria 2,0125. Ok? Então, a gente está vendo, simplesmente estamos revendo essa aproximação, só que agora está sendo calculada cada termo dessa aproximação, está sendo calculada usando esse conceito de diferenciais. E, bem, novamente, né, aqui estamos tomando a igual a 2, diferencial de x vai ser igual a variação em x, que estamos considerando a variação em x menos 0,02. Então, dessa fórmula, podemos encontrar o diferencial de y com esses valores, certo? E se queremos calcular o valor aproximado de raiz cuadrada de 3,98, isso seria avaliar nossa função em 1,98. Agora, usando essa aproximação linear, né, com ajuda agora com os termos, com os conceitos de diferenciais, isto é aproximadamente f de 2 mais o diferencial de y, né, esse diferencial de y calculado. Novamente, essa aproximação é quando nosso x está próximo do 2, né, que estamos considerando, do a igual a 2. E, bem, a gente faz f de 2 é 2, diferencial de y, calculamos, e a soma dá 1,995. E, bem, aqui temos outro caso, né? Isto simplesmente estamos reescrevendo novamente essas aproximações do exemplo 1, só que agora com as notações de diferenciais. E aqui temos mais outro caso, né? Se tomamos agora a igual a 2, continuamos com a igual a 2, só que agora a variação vai ser 0,01, vai ser ainda menor que as variações anteriores. Então temos 2
vamos a tener una variación de 0,01, vamos a considerar 2,01. Y ven, entonces, esa aproximación lineal debe funcionar bien, ¿eh? Porque estamos tomando ese número próximo de 2. Entonces, nuestra función en 2,01 va a nos dar raíz cuadrada de 4,01. Y el valor de la función en 2,01 es aproximado por f de a, o sea, f de 2, más o diferencial de y con esas condiciones que fue calculado a través de esa fórmula, da ese número. Entonces, 2 más ese número aquí da 2,0025. Ok? Muito bem. Então, esse é o conteúdo de hoje, é aproximação linear e diferenciais.